Bom pessoal, eu sou o Wellington Santiago. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como se calcula o MMC, tá? O MMC. O que seria o MMC? O MMC nada mais é do que o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. O que seria um múltiplo, pessoal? Um múltiplo é um número que divide de forma exata para outro, tá? Por exemplo, o número 10, ele é um múltiplo de 2, porque ele divide para 2 de forma exata. O número 10 também é múltiplo de 5, porque ele divide de forma exata para 5. Entendeu? E um múltiplo comum é exatamente isso, um número que divide de forma exata para mais de um número. Que se divide de forma exata para mais de um número. Por exemplo, o próprio 10. O 10 divide de forma exata tanto para 2 quanto para 5. Então, o 10 é um múltiplo comum de 2 e de 5. E como é que se calcula o MMC? Para se calcular um MMC, primeiro vocês têm que conhecer os números primos. Os números primos são aqueles que só dividem para um e para ele mesmo. No caso, os primos que a gente usa de forma crescente, tá? O menor deles é o 2. 2 só divide para 1 e para ele mesmo. Eu vou colocar aqui a sequência de os primeiros números primos, mas vocês normalmente vão usar até o 5. Raramente vocês vão até o 11, tá? Então, o primeiro é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim sucessivamente, tá? Se eu não estou enganado, todos esses aí são primos. O que ocorre? Para vocês poderem achar um MMC, vocês têm que fatorar os números. Vocês fatoram os números usando esses números primos, começando sempre do menor para o maior, tá? Esses três primeiros aqui, existe até uma regrazinha que dá de você saber, antes de fazer a divisão, se ele divide ou não de forma exata, tá? Por exemplo, o 2 divide todos os números pares, tá? Então, as divisões, tá? As divisões por 2, terminados em pares, tá? Terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, eles dividem de forma exata para 2, tá? Não importa o número, se ele terminar em um desses algarismos, ele vai dividir. O 3, divisões pelo número 3 de forma exata, é aqueles cuja soma dos algarismos, tá? A soma dos algarismos. A soma dos algarismos divida para 3, tá? De forma exata. Eu vou deixar isso aqui na descrição, tá? De explicar, até melhor de entender. Seja divisível por 3, né? Por 3. Por exemplo, se eu tinha aqui o número 12, como é que eu sei se 12 divide ou não por 3 de forma exata? Eu somo os algarismos, eu somo 1 mais 2. 1 mais 2 é 3, e 3 divide de forma exata para 3, que é 1. Se a soma dos algarismos dividir para 3, 12 também divide, tá? Só que entenda uma coisa, a divisão de 12 para 3 é diferente desse resultado aqui, ó. 1 mais 2 é 3. 3 divide para 3. Isso aqui é só para saber se ele divide ou não. Para você saber quanto é que é 12 dividido para 3, você tem que dividir, ó. 12 dividido para 3 é 4, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. E números divisíveis por 5. Os números que dividem de forma exata para 5 são aqueles terminados em 0 ou em 5, tá? Qualquer número que termine em 0 ou em 5, ele divide de forma exata para 5. Por exemplo, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente, tá? Qualquer número terminado em 0 ou em 5, ele divide de forma exata para 5, tá? Aí vamos lá, vamos fazer aqui um primeiro exemplo para vocês verem. Eu quero saber o MMC, por exemplo, de um bem fácil, de 2 e 3.
Como é que eu faço para descobrir o menor número que divide tanto para 2 quanto para 3 ao mesmo tempo e de forma exata? Eu fatoro eles, tá? Então eu escrevo eles aqui, ó. E vamos fatorar eles. Vamos lá. Começando sempre do primeiro número menor dos primos, tá? Da sequência de primos. O menor número é o 2. A gente olha para os números que a gente tem e vê se tem algum número aqui que seja divisível por 2. Se tiver, a gente coloca o 2 e divide. Se não tiver, a gente vai para o próximo, tá? Aqui, ó. Tem algum número que divide para 2? Tem. O 2, né? 2 divide para 2 de forma exata. Até porque ele é par. Quanto é que é 2 dividido para 2? Aí a gente coloca o resultado aqui embaixo do 2, tá? Então vamos lá. Começar pelo primeiro, o 2. Coloca o 2 lá do outro lado. 3 divide para 2 de forma exata? Não, que 3 é ímpar, né? Se ele não dividir, ó, você só repete ele, tá? Repetiu, vai para o outro número. O 2. 2 divide de forma exata para 2, divide. O resultado é 1. O objetivo, tá, pessoal, dessa fatoração é chegar em 1. Você chegou com um número aqui em 1, você para de dividir ele. Você só repete o 1, tá? Em seguida. Agora vamos ver se ainda tem números aqui, ó, nessa outra linha. Esquece a linha de cima, vocês já fizeram. Agora a segunda linha. Tem algum número aqui que divide para 2? Não, né? Ó. O 1 já chegou no final e é ímpar. O 3 é ímpar também. Números ímpares, o 2 não divide de forma exata, né? Só divide pares. Então, 2 não divide mais. Vamos para o próximo, que é 3. Ó. Então, tem algum número aqui que divide para 3? Tem, o próprio 3, né? Então, colocamos o 3 aqui. 3 dividido para 3, 1. E repete o outro 1. Pronto, os dois chegou no 1, ó. Chegamos ao final. Como chegou no final, a gente vamos multiplicar todos os números que apareceu desse lado aqui, tá? Ó, do lado dos números primos. Vamos lá. 2 vezes 3 é 6. Logo, o menor número que existe que divide de forma exata tanto para 2 quanto para 3 é o 6. Entenderam? Vamos fazer outro exemplo aqui rapidinho. Eu quero o MMC, eu vou aumentar mais um número, tá? Eu quero o MMC entre 2, 8 e 12. Eu quero saber qual o menor número que existe que divide de forma exata tanto para 8, para 2, para 8 e para 12. De novo a gente fatora eles, tá? Ó, vamos lá. 12, 8 e 2. Vamos fatorar eles, decompor eles em fatores de números primos. Começa pelo menor, o 2, né? Olha aqui. Tem algum número que divide de forma exata para 2? Todos eles, né? Esse é par, par e par. Então vamos começar com o 2. 12 divide para 2 de forma exata, divide. 12 dividido para 2 é 6. Coloca a vírgula, vai para o próximo número. 8 divide de forma exata para 2, divide. Dá quanto? 4. Próximo número, 2 dividido para 2, 1. Ó, esse primeiro já chegou no final. Ó. Agora vamos só repetir ele, tá? 1. Você olha para essa linha agora. Ó. Você está na segunda linha, tá? Tem algum número aqui que ainda divide por 2? Tem o 6 e o 4, não é isso? Se tem, você continua. Coloca o 2 lá na frente. E vamos continuar dividindo. 6 dividido para 2 é 3, não é isso? Vírgula. 4 dividido para 2, divide, dá 2. 4 dividido para 2 é 2. Que 2 vezes 2 é 4. E o 1, como chegou no final, você só repete. De novo, vamos para outra linha. Você pergunta de novo. Olha e vê. Tem algum número aqui que ainda divide por 2? Tem, o 2, né? Se tiver número que ainda divide, você continua dividindo. Você não vai para o próximo, tá? Coloca o 2. 3 divide para 2, não. Que ele é ímpar, né? Então você só repete ele, ó. Repete o 3. 2 dividido para 2, 1. Ó, o segundo número já chegou no final. E repete o 1 lá, que também já tinha chegado. Vem para essa linha agora, ó. Esquece a linha de lá, que você já resolveu. 3 divide para 2 não, 1 já chegou no final e 1 também. Então, ainda tem algum número aqui que divide por 2? Não tem. Se não tem, você vai para o próximo número primo, que depois do 2 é o 3, ó. Aí você vem aqui, olha, tem algum número que divide por 3? Tem, o próprio 3. Coloca o 3. 3 dividido para 3 é 1. Ó, todos eles chegaram ao final agora, não foi? Ó? Sobrou 1 para todo mundo. Como chegou no final, nós vamos multiplicar todos esses números aqui, tá? Ó.
E o resultado vai ser o MMC. Então vamos lá, 2 vezes 2 é 4, né? 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. Então, o menor número que existe que divide de forma exata para 2, para 8 e para 12 é o 24. Esse aqui é o MMC, tá, pessoal? Para que serve o MMC? O MMC, ele serve para, normalmente, calcular um denominador comum para a soma de frações, tá? Adição e subtração de frações, ou para determinar eventos que acontecem simultaneamente, tá? Acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, uma empresa tem rotas de entrega. Tem rotas de entrega e cada rota de entrega demora um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas para fazer uma rota. Aí eles querem saber quando os caminhões ficam ao mesmo tempo para colher relatório, essas coisas, na empresa. Aí eles calculam pelo MMC, tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo bem simplesinho para vocês verem. Eu vou fazer primeiro de eventos que ocorrem simultaneamente, tá? Por exemplo, um camarada foi fazer uma plantação. Ele estava plantando lá acerola. Estava plantando caju e estava plantando manga também. Ocorre que a acerola, por exemplo, ele estava plantando a cada 3 metros, o caju a cada 5 metros e a manga a cada 10 metros. Começou assim, ó, 3 carreiras, né, ó. Começou 3 carreiras. A acerola, o caju e a manga. A acerola, ele plantou aqui, o caju ele plantou aqui e a manga ele plantou aqui, uma do lado da outra, tá vendo, ó? Só que a medida é diferente, ó. Ele foi e plantou outra acerola depois de 3 metros, plantou mais outra acerola depois de 3 metros, e assim ele continuou, tá? O caju, ele plantou o primeiro aqui do lado da acerola, e plantou outro depois de 5 metros. Entenderam? E a manga, aí ele foi e plantou outro depois de mais 5 metros. E continuou também. A manga, ele plantou um depois de 10 metros. Ele plantou o primeiro do lado da acerola e do caju e plantou o próximo depois de 10 metros. Ocorre o seguinte, ele quer saber quando, depois de quantos metros aqui para frente, vai ficar novamente um do lado do outro. Entendeu? Vai acontecer de eles ficarem alinhados de novo. Como é que a gente calcula isso? A gente calcula pelo MMC, tá, pessoal? A gente faz o MMC entre 10, 5 e 3. Então vamos lá, calcular esse MMC. Vamos ter que decompor ele em fatores de números primos. Vamos começar 3, 5 e 10. Vamos decompor ele aqui. Vamos lá. Começa sempre pelo menor. O menor dos primos é o 2, tá? Acho que até aqui já é o suficiente. O menor dos primos é o 2, tá? Números primos ali. Pergunta, tem algum número par aqui? Todos os números pares dividem por 2, né? Tem, ó. O 10 é par. 3 é ímpar, 5 é ímpar, mas o 10 é par. Se tem, vamos dividir por 2. 2. 3 não divide, repete. 5 não divide, repete. 10 divide para 2, divide, que 10 é par. Quanto é que é 10 dividido para 2? 10 dividido para 2 é 5. Não é isso? Já que resolvemos a primeira linha, vamos para a segunda, por debaixo, né? Para essa daqui agora, segunda linha. Vamos lá. Tem algum número par ainda aqui? Não, não tem nenhum número par. Então, tem algum número que divide por 2? Não tem mais. Se não tem mais números que dividem por 2, nós vamos para o próximo número primo, tá? Que é o 3, ó. Aí você pergunta, tem algum número aí que divide por 3? O próprio 3, né? 3 divide para 3. Então a gente coloca o 3 e vamos dividir todos eles por 3, os que derem, né? 3 dividido para 3 é 1. 5 divide para 3? Não, que 5 é um número primo. Números primos só divide para um ou para ele mesmo, né? Então repete os dois 5.
Vamos para outra linha agora, para essa. Ó. Tem algum número aqui que divide ainda por 3? Não tem, né? Só tem números aqui que divide por 5, que esse aqui já chegou no final. Ó. Se só tem número que divide por 5, vamos colocar o 5, que é o próximo número primo lá, ó, na sequência. Repete 1 que chegou no final, 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. Então todos eles chegaram no final agora, estão vendo? Ó? Como todos eles chegaram no final, vamos multiplicar os fatores primos que tem aqui para saber qual é o MMC. Então vamos lá. 5 vezes 2 dá 15. E 15 vezes 2 dá 30, não é isso? Ou 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Logo, o MMC aqui é 30, pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois que ele plantar aqui, ó, a primeira fileira, depois que ele plantar a primeira fileira de frutas, né? Depois de 30 metros, depois de 30 metros aqui, ó, depois de 30 metros de ele ter começado a plantar, elas vão ficar novamente alinhadas, entendeu? A cada 30 metros elas vão se alinharem. Se ele seguir esse espaçamento, tá? Acerola a cada 3, caju a cada 5 e manga a cada 10. Entenderam? Outra coisa que a gente também pode usar, o MMC, e normalmente é o que mais se usa, tá, pessoal? Se usa em adição ou subtração de frações. Por exemplo, eu tenho aqui um meio, mais 3 quartos, por exemplo. Eu tenho ali um meio mais 3 quartos. Eu quero saber como é que eu vou fazer essa adição de frações, já que os denominadores são diferentes, né? Se os denominadores fossem iguais, era só eu repetir o denominador, por exemplo. Vou fazer aqui para vocês verem, tá? Se fosse assim, ó, um meio mais um meio, era só eu repetir os denominadores, já que elas são iguais, né? Ficaria 2. E somar o numerador, 1 mais 1, 2. Isso aqui, 2 sobre 2 é 1 inteiro, não é isso? É 1. Então, se os denominadores forem iguais, não precisa, mas nesse caso aqui, ó, denominadores diferentes. Vou fazer maior aqui, tá, pessoal? Porque parece que tá ficando muito pequeno. Mais 3 quartos. Pronto. Agora ficou melhor. Esquece essa. Vamos lá. Como os denominadores aqui são diferentes, ó, vocês têm que tirar o MMC, tá? Dos denominadores. Tem que tirar o MMC entre 2 e 4. Para deixarem eles iguais, tá? Porque aí vocês deixam eles iguais e fazem desse jeito aqui. Repete o denominador e soma os numeradores. Como é que eu faço o MMC entre 2 e 4? Eu fatoro eles juntos e multiplico os fatores primos, não é isso? Então vamos lá. Ó. Vamos fatorar aqui. Ó, tirar o MMC entre 2 e 4. Não é isso? Vamos lá. 4 e 2. Vamos fatorar eles aqui. Começo pelo primeiro número primo. Vou colocar aqui de novo a sequência de número primo, tá? Nem precisa de tudo isso. Vamos lá. Começa sempre pelo menor. Olha para cá e pergunta. Tem algum número par aqui? Tem. O 4 é par e o 2 também é par. Se aqui tem número par, então vamos começar dividindo por 2. Que 2 divide todos os números pares, não é isso? Então vamos lá. 4 dividido para 2 é 2. 2 dividido para 2, divide. 2 dividido para 2 é 1. Esse aqui já chegou no final. Ó. Aí você vem para outra linha. Tem algum número par ainda aqui? Tem. O 2. Então aqui também divide por 2. 2 dividido para 2 é 1. E repete o outro 1 que já chegou no final. Como os dois números já chegou em 1, ó, você vem aqui e multiplica os fatores primos. 2 vezes 2 é 4. Logo, o MMC entre 2 e 4 é 4. E faz sentido, porque o 4 ele divide de forma exata tanto para 2 quanto para 4. Ó. 4 dividido para 2 é 2 e 4 dividido para 4 é 1. Então, nosso MMC é 4. Aí como é que vocês fariam para resolver isso daqui? Vocês criariam duas novas frações, né? E colocariam, em vez desses denominadores antigos, colocariam um novo. Colocaria 4 na primeira e 4 na segunda. Como é que a gente faz para achar agora os numeradores, os números de cima? A gente divide, ó, a primeira fração pela primeira, tá? Ó, divide a primeira fração
pela primeira fração, o denominador da primeira pelo denominador da primeira. 4 dividido para 2 é 2, né? E depois de dividir, a gente multiplica pelo numerador da primeira, tá? Divide o denominador da nova fração pelo denominador da antiga, correspondente à primeira com a primeira, e depois multiplica pelo numerador da primeira, ó. 4 dividido para 2, 2. 2 vezes 1, 2. Aí você vai lá e coloca no numerador, ó. Aí vai para a segunda fração, ó. Divide também o denominador da nova, da segunda, pelo denominador da antiga, segunda. 4 dividido para 4 é 1. E depois multiplica pelo numerador dela. 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 3, 3. Nota que agora, ó, os denominadores são iguais. Igual aqui, ó. Como é que resolve? Repete o denominador, que é o 4. E somos expoente. Vai ficar 2 mais 3, que isso aqui é igual a 5 sobre 4. Pronto. E se fosse mais números? Se em vez de 2 números, fosse 3 números? Vamos fazer um. É a mesma coisa. A única diferença é que você vai ter que fatorar 3 agora. Por exemplo, fazer um MMC pequeno aqui para não dar tanto trabalho. Vamos lá. Se fosse, por exemplo, MMC entre 4, 6 e 10. Tá aí. Eu quero somar frações, ó, que tenha esses MMCs aqui. Eu vou criar aqui frações para vocês verem. Por exemplo, eu tenho 1 sobre 4 mais 6 sobre 10 mais 3 sobre 6. Entenderam? Então essas frações aí, ó. Como é que eu somo essas frações? Primeiro eu tenho que deixar todos esses denominadores iguais, né? Para isso eu tenho que criar 3 novas frações aqui, ó, que tenham o mesmo denominador embaixo. Como é que eu faço isso? Eu fatoro esses números aqui, ó, MMC de 4, de 6 e de 10. Vamos fatorar eles, ó. Colocar aqui os primos de novo, para vocês se lembrarem, tá? O 2, 3, 5 e 7. Só isso aí já é o suficiente. Vamos lá. Fatorar aqui 4, 6 e 10. Começa sempre pelo menor deles, o 2. Para poder dividir por 2 tem que ter algum número par, né? Todos eles aqui são par no caso. Então vamos começar por 2. 4 dividido para 2 é 2. 6 dividido para 2, 3. 10 dividido para 2, 5. Aí você vai para outra linha, para a nova linha que gerou, né? Depois da divisão. Tem algum número par ainda aqui? Tem. O 2 é par. Então vamos continuar por 2, já que tem um número que divide. Se não tivesse, vocês iam para o próximo, tá? Então 2 dividido para 2, 1. 3 divide para 2 de forma exata? Não. Então só repete, tá? Repete o 3. 5 divide? Não, 5 é ímpar, igual 3. Então só repete de novo. Vamos para a próxima linha que foi gerada, é essa. Tem algum número par ainda? Não, não tem mais número par. Se não tem mais número par, não divide mais por 2. Qual o próximo? 3, ó, na sequência. Tem algum número aqui que divide por 3? Tem, ó, o próprio 3. Então, dividido por 3 agora. O 1 só repete, que já chegou no final. 3 dividido por 3, 1. 5 divide para 3, não, que 5 é primo. Só divide por 1 e por ele mesmo. Então, repete. Vamos lá, próxima linha. Tem algum número que ainda divide por 3? Não, não tem mais nenhum. Qual o próximo número depois do 3? É o próprio 5, ó, que divide 5 de forma exata, né? Então, coloca o 5, 1 repete, chegou no final. O segundo número também chegou. 5 dividido para 5, 1. Ó, todos eles chegou no 1, então acabou. Vamos multiplicar aqui agora, ver qual é o número. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Logo, o MMC comum para todos esses números é o 60. Esse é o menor número que existe que divide de forma exata tanto para 4, para 6 e para 10, tá? Aí a gente vem e coloca ele aqui, ó, no denominador das 3, tá? 60, 60 e 60. Aí vamos lá, como é que eu acho os numeradores? Divide
a primeira fração pela primeira, tá? Divide o denominador da primeira pelo denominador da primeira e depois multiplica pelo numerador dela. 60 dividido para 4. É quanto? 60 dividido para 4 é 15, né? Ó, 15 mais 15, 30 mais 15, 45 mais 15, 60. Então aqui é 15. Aí você pega o resultado e multiplica pelo numerador, que é 1. 15 vezes 1, 15. Aí você vai para a segunda agora. Divide pelo denominador da segunda. 60 dividido para 10 é 6. 6 vezes 6 é 36. E coloca lá em cima na segunda. Ó. 60 dividido para 6 é 10. 10 vezes 3, 30. Nota que agora o denominador é igual para todas elas. Ó. Então você agora só vai repetir o denominador, já que é igual para todas elas. E vai somar os numeradores, que é 15 mais 36 mais 30. Não é isso? Vamos lá. 60. Só repete o denominador. Soma em cima. 30 mais 36 dá 66, não é isso? 66 mais 15 dá 81. Se eu não estou enganado, vamos lá. Somar eles aqui. 36, 30 e 15. Só para tirar dúvida. 5 mais 0. 5 mais 6, 11. Deixo 1 e vai 1. 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. Mais 1, 8. 3 mais 3, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8. Então é 81 mesmo. Pronto, terminamos. Ó. Transformamos uma fração com denominadores diferentes em denominadores iguais e resolvemos elas. Eu vou dar mais um exemplo, que normalmente essa questão já até caiu em um concurso, eu só não estou lembrado qual é, tá, pessoal? Ou foi no Enem, ou foi um concurso público, eu não estou bem lembrado. Que dizia o seguinte, uma empresa de transporte de materiais, ela tinha 3 caminhões para fazer a entrega, ela tinha 3 rotas, ela tinha a rota A, a rota B e a rota C. Acontecia o seguinte, que o caminhão que fazia a rota A, ele gastava 1 hora. O caminhão que fazia a rota B, ele gastava 2 horas. E o caminhão que fazia a rota C, ele gastava 3 horas. Para fazer o percurso, né? Para sair da empresa. Ele saía da empresa, fazia a rota inteira e retornava à empresa de novo. Na rota A, 1 hora, a B 2, a C 3. Acontecia o seguinte, que o camarada que coordenava as rotas, o encarregado, ele tinha que saber a melhor hora de colher os relatórios, né? De pegar as guias, de entregar as notas fiscais para os caminhões sair juntos de novo, né? Ele tinha que colher o relatório dos 3 caminhões. Ele queria saber a hora que todos os caminhões estavam na empresa depois que ele saiu. Que na hora de sair, ela saía às 7 horas, né, da manhã. Saíam os 3 às 7 da manhã e ele queria saber qual era o próximo horário de colher o relatório nos caminhões na empresa. Sendo que eles obedeciam essa rota. Esse horário aqui. 1 hora para a rota A, 2 horas para B e 3 horas para C. Como eles faziam isso? É pelo MMC, tá? Pelo mínimo múltiplo comum. É o MMC entre 1, 2 e 3. O resultado é o tempo que vai demorar para os 3 se encontrarem novamente na empresa, tá? Que vai ocorrer de eles estarem simultaneamente de novo no pátio da empresa. Como é que a gente faz o MMC entre esses números? É só fatorar. 1, o 2 e o 3. Notem que o 1 já chegou no final, ó, não precisa fazer mais nada com ele. Então, só temos que fatorar o 2 e o 3. Só que o 2 e o 3 são números primos. Lembra que os números primos são primeiro 2, 3, 5, 7, assim sucessivamente? Então, o 2 e o 3 é um número primo. Eles só dividem para 1 e para ele mesmo. Então, o 2 só divide para 2. Repete 1 que já chegou no final. 2 dividido para 2, 1. Não é isso? E o 3, como não divide de forma exata, só repete. E para dividir o 3 agora, é pelo próprio 3, não é isso? Ele é primo. 3. O 1 já chegou no final. Esse aqui também. 3 dividido para 3, 1. Quantas horas depois eles iam estar ao mesmo tempo na empresa? É só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, após 6 horas,
que eles saíssem da empresa, os 3 caminhões iam estar também no pátio da empresa, obedecendo essa ordem aqui. Então, depois das 7 da manhã, que horas eles estariam na empresa de novo? É só fazer 7 mais 6, isso daria 13 horas. Então, a 1 hora da tarde, os 3 caminhões estariam no pátio da empresa e seria a melhor hora de o encarregado das rotas colher o relatório. Entenderam? É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. Abraço!